Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar continuar o assunto sobre modo de produção, modo de produção não, um modelo produtivo do século XX, a partir da sociedade capitalista, e a gente vai falar do modelo produtivo do toyotismo, ou também conhecido como da acumulação flexível, ou conhecido como pós-fordismo, tá? Enfim, a gente na aula passada falou sobre Taylorismo e Fordismo, não sei se vocês lembram. Eu vou iniciar uma apresentação aqui para vocês, para vocês poderem acompanhar o que a gente vai conversar. Então, assim, o modelo pós-fordista ou de acumulação flexível ou toyotista, assim como o modelo fordista, ele foi iniciado, né, não como um modelo, mas como uma inovação no campo da organização do trabalho. Ele foi iniciado também por meio de uma fábrica, de uma empresa do ramo automobilístico. Então, vamos só recordar um pouco quais foram. A gente falou do Taylorismo, que é a organização científica do trabalho, que ele propõe que o trabalho seja realizado a partir de um planejamento, há uma separação entre planejamento do trabalho, né, planejamento da produção, e a execução das atividades do trabalho. Então, há um parcelamento muito grande das tarefas, uma supervisão, um controle muito forte, um processo produtivo altamente hierarquizado, e trabalhadores altamente especializados, assim, no exercício de uma função específica, mas que não sabem, que têm pouco domínio sobre atividades mais amplas do processo produtivo. E ela tem como principal característica, a gente for falar assim, defina a palavra, o Fordismo, que foi, né, desenvolvido a partir da empresa automobilística Ford, para a produção do Ford T, que é um carro, o primeiro modelo desse processo produtivo. Defina uma palavra, né? Se a gente puder escolher uma palavra para definição. A palavra talvez que melhor se adeque ao Fordismo, ao modelo Fordista de produção, é massificação. Tá? Massificação no sentido de que o modelo Fordista foi um modelo em que padronizou o produto, padronizou todas as peças que fazem parte de um determinado produto, naquele específico, um automóvel, e fez com que todas as peças desse produto fossem padronizados, o carro saísse padronizado e permitiu com que o carro fosse produzido em massa, ou seja, em quantidades nunca antes vistas por um tipo de produto tão complexo e tão caro, em princípio, que era um automóvel. E tanto é que esse processo de massificação deu certo, que o carro foi se tornando cada vez mais popular, especialmente nos Estados Unidos, mas depois na Europa, em todo o mundo, inclusive o Brasil. E esse processo de massificação de um produto, como o automóvel, ele gera consequências em outras cadeias produtivas, em outros ramos, não só da indústria, como também da economia, né, ou outros espaços da economia, como a gente viu no documentário Carne e Osso, na esfera agroindustrial, a gente tem no setor de serviços também, o Fordismo sendo amplamente utilizado, tá? Bom, esse modelo dominou, a Ford se tornou líder do mercado naquele momento, mas depois foi ultrapassada pela General Motors, inclusive dentro dos Estados Unidos, trouxe uma concentração empresarial, então poucas empresas
produzindo em massa no mundo inteiro, Estados Unidos liderando isso, até criou-se, enfim, até o Fordismo, ele criou o ideal, que eu não sei se você já ouviu falar, do American Way of Life, o jeito americano, o modo americano de vida. Esse modo americano de vida, que é da família norte-americana, que mora no subúrbio, que tem 1 ou 2 carros para a família, e que recebe bons salários, e esses bons salários permitem que as pessoas tenham seus bens de consumo, né, que acessem os bens de consumo que elas desejam. Esse modo de vida americano, baseado no consumismo, na produção em massa, ela se dá muito tendo em vista essa questão do Fordismo e esse modelo de produção. A grande questão é que esse modelo ele se espalha pelo mundo, o mundo começa a produzir em grandíssima escala, o automóvel, inclusive, ele se torna um bem que é o principal bem industrializado, exportado no mundo. As grandes nações, incluindo o Brasil, passam a querer ter indústrias automobilísticas porque deter o conhecimento técnico, a indústria automobilística significa o grande potencial de fazer com que toda a economia se industrialize, porque se você pensa, o carro, ele é produzido com 10, 15 mil peças naquela época, hoje é até mais. Então, a cadeia produtiva que é gerada a partir da fabricação de veículos é gigantesca. Uma fábrica, a Volkswagen nos anos 80, lá no ABC Paulista, né, a região São Paulo se industrializa e a principal indústria, o principal ramo da indústria de São Paulo é a automobilística, que está em São Bernardo, etc. A Volkswagen emprega dezenas de milhares de trabalhadores ali. A fábrica dela é do tamanho de uma cidade, produzindo de todas as peças necessárias para a produção do veículo. E torna essa indústria muito importante, porque desde do extrativismo, né, da mineração, até a produção de várias peças, ela se dá em torno do automóvel, fora toda a inovação tecnológica necessária. Só que produção de automóvel, consumo de automóvel e dirigir automóvel, né, consumir o automóvel não só no âmbito de comprar, mas utilizar o automóvel, ele precisa de combustível. O principal, digamos, a principal matéria-prima dessa era do automóvel é o combustível, que é feito, sobretudo, de petróleo, e no Brasil, até os anos 70, exclusivamente petróleo, né, a gasolina, ou diesel, etc. Em 1973, aí existe a grande questão. Então, há um crescimento constante da produção de automóveis e do consumo de automóveis, ele alcança o mundo inteiro, Estados Unidos liderando, só que em 1973, os principais países produtores de petróleo, que era um negócio super barato até então, eles se organizam e fazem um cartel. Como a gente conhece cartel de postos de combustível, esse cartel ele não era só de posto de combustível, né, que a gente está falando já atingir o consumidor final, mas ele começou a existir a partir de 73, com a Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, ele se deu a partir de 73 e fez com que o preço do petróleo disparasse. Então, essa crise do petróleo fez com que houvesse uma crise também do setor automobilístico. E aí, o que acompanha a crise do petróleo e essa crise do setor automobilístico? Uma série de países que também produziam seus automóveis começaram a concorrer com a indústria norte-americana. Lembrando que a indústria norte-americana, se tu for pegar os filmes dos anos 70, anos 80, nos Estados Unidos, anos 60, os carros norte-americanos são carros gigantescos. Aqui no Brasil, inclusive, tem um Ford, que é o Ford Galaxy, não sei se vocês já viram na rua, é um Ford que o povo chama de banheirão, porque ele é um carro enorme, que bebe, né, tem um consumo de combustível gigantesco e que era comum. Todos os carros faziam lá 5, 6, 7, 8 km por litro
de gasolina. Só que a gasolina é muito barata. E aí o que acontece é um preço que quintuplica o preço do barril de petróleo, faz com que os carros norte-americanos as pessoas passem a não querer mais comprar. Primeiro, que faz com que a indústria automobilística perca competitividade. Do outro lado, você tem uma indústria japonesa que está crescendo, que vem inclusive desde do pós-guerra. O Japão perde a guerra em 1945, o Japão já era uma nação industrializada, com uma indústria com muito potencial, tanto é que eles entram em guerra com os Estados Unidos, lutam, tá lá uma luta difícil contra os norte-americanos, contra os potentes aliados, especialmente os Estados Unidos, acaba perdendo a guerra, mas volta a se industrializar muito rapidamente. Dentre essas indústrias de automóveis, tem uma que se destaca, que é a Toyota, do Ishiro Toyoda, que é o criador da indústria. Ele vai para os Estados Unidos no pós-segunda guerra, aprende a produção, né, faz um tour pelos Estados Unidos para aprender como é que os norte-americanos estão montando veículos, produzindo veículos, porque os Estados Unidos, inclusive, ajudou nesse sentido na recuperação econômica do Japão, na reconstrução econômica do Japão. Ele volta para o Japão e ele percebe que aquilo que era o modelo norte-americano de produção, o modelo fordista, ele não cabia no Japão. Porque o Japão, os Estados Unidos, por exemplo, é um país enorme, gigantesco, com uma população grande. O Japão é um país de população grande, tá, que tinha sofrido algumas perdas na guerra, mas é um país pequeno. Então, por exemplo, uma coisa característica do Fordismo era o seguinte: você tinha a Ford, fazia o AGM, enfim, ela chegava, lançava um carro e produzia centenas de milhares daquele carro e colocava nos pátios aqueles carros. E aqueles pátios são gigantescos. Nos Estados Unidos tudo é igual Brasília, assim, você tem muito espaço muitas vezes nas cidades entre o centro e o subúrbio. Então os pátios eram enormes, ficava muito veículo lá. De acordo com o que ia saindo do veículo, aquele pátio, aquele estoque ia repondo. No Japão já não tinha esse espaço para esse estoque. Além disso, os carros norte-americanos eram grandes, os carros japoneses eram menores. Os carros japoneses também, no Japão, numa reconstrução, eles, sendo menores também, eles eram mais econômicos do ponto de vista de combustível. E o que aconteceu? Ao ser menor do ponto de vista e economizar combustível, já dá uma vantagem competitiva, porque o preço da gasolina aumenta, as pessoas vão procurar carros mais econômicos. Quem tem carro econômico? Os norte-americanos? Não, os japoneses. Além disso, o mercado norte-americano era muito grande, o mercado japonês era menor. Então, toda a indústria automobilística japonesa teve que se adaptar a um mercado menor. Então, precisou de fazer, a indústria japonesa precisou fazer adaptações para esse mercado atender um mercado menor e que tinha uma concorrência grande. Então, eles tiveram que elevar sua produtividade, aumentar a produtividade em processos mais flexíveis de trabalho, e a gente entra um dos pontos importantes. O Fordismo não é flexível, ele é especializado no sentido que cada pessoa faz uma coisa e não consegue fazer outra coisa dentro da fábrica. Nas fábricas japonesas, começa-se a fazer, os trabalhadores começam a se mostrar cada vez mais polivalentes, ou seja, então você tem um processo mais flexível de trabalho, também um processo flexível de produção, porque um mercado menor exige com que se tenha produção em menor quantidade de veículos que possa atender demandas cada vez mais específicas e não nessa produção em massa de várias coisas padronizadas, mas tirar um pouco dessa ideia de padronização. Uma flexibilização e uma mobilidade também no mercado de trabalho, essa é uma exigência, que reduzindo o custo, aumentando a produtividade, e também uma flexibilização de produtos e padrão de consumo, que a gente vai falar cada um desses processos de flexibilização, tá? Por isso que a gente fala em acumulação flexível, que se dá a partir da Toyota, tá? Quais são as 6 características principais desse processo
que a gente chama de toyotismo. Então, o Ishiro Toyoda, ele vai para os Estados Unidos, aprende como funciona esse modelo fordista e vai tentar adaptar. Aí ele percebe que o mercado é menor do Japão. E ele começa a pensar no mercado, para atender esse mercado menor, você não conseguia ter grandes estoques. E aí ele começa a montar um modelo em que a produção é puxada pela demanda. Qual a diferença isso para o Fordismo? Por exemplo, quando a Ford, como eu falei, ela ia lançar um modelo, estou falando a Ford, mas todas as empresas que trabalhavam do mesmo jeito, tá? A Ford como um modelo, porque a gente está falando do modelo fordista. Então, a Ford fazia uma produção de veículo e produzia dezenas de milhares daquele veículo. Todos os veículos. E ele estipulava de antemão para comprar as peças mais baratas, as tintas mais baratas, tudo que ela fazia para fazer mais barato, ela fazia uma pesquisa de mercado antes, mas ela ia fazer uma produção de automóveis naquele padrão. E, na verdade, o consumidor, enfim, ele não tinha muita opção. Então, a Ford chegava assim, a gente vai lançar o carro preto. Então, vai produzir 10 mil unidades de preto, 5 mil do carro vermelho, 2 mil do carro amarelo. Basicamente, são essas opções. E aí, ele vai... O preto tem mais gente, maior quantidade, então ele vai sair um pouco mais barato. Os outros vão sair um pouco mais caro. Mas se a demanda por carro amarelo cresce demais, a Ford não tem condição de dar fazer essa mudança na linha de produção, porque ela está planejada para fazer aquilo. Ou se for fazer essa mudança no processo produtivo, ela vai demorar muito. O que acontece com o modelo toyotista? Você não faz grandes estoques, primeiro, de produtos, você tem sempre pequenos estoques, e quando uma pessoa compra um produto, já é acionado em toda a cadeia que aquele produto foi comprado e ele deve ser produzido. Então, quanto mais de um determinado produto, modelo, com cor, etc., específica, ele é comprado, quanto maior quantidade de compras que é feita, maior vai ser a quantidade de produção lá dentro da indústria. Então, essa é uma mudança grande, porque se a Ford antes produzia tudo de uma vez, depois ia ver o que ia vender, e aí ia fazer a produção com base nisso, então tinha um tempo de resposta muito, muito lento. A Toyota, ela, na concessionária, vendeu um carro, um modelo do carro da Toyota, o Corolla, rosa pink, já na fábrica o rosa pink começava a ser produzido. E se vendia muito rosa pink, muito mais rosa pink ia ser produzido. Se começou-se a vender o Corolla branco, já ia ser vendido, já ia ser produzido o Corolla branco, e aí ia ser reposto. E a grande questão, assim, na concessionária só ia ter um rosa pink, não ia ter mais de um. E aí, quando a pessoa ia lá comprar, ela comprava, e já saía do ponto de distribuição para a concessionária, e assim por diante. E aí da fábrica ia para o ponto de distribuição, mas nunca centenas de carros iguais. Era sempre, o processo produtivo é sempre deixando o mínimo de estocagem, carro estocado, para que se gastasse menos dinheiro com aquilo ali. Então você precisa, para ir fazer isso, um combate a desperdício, uma flexibilização muito grande do processo de produtivo da linha de montagem. Então, uma característica é produção puxada pela demanda. Quanto mais se consome um determinado produto, mais se produz ele. Diferente da Ford, que se produz em massa e depois se tenta fazer campanha de marketing para que as pessoas consumam aquilo que foi produzido. Na Toyota, há uma inversão. O combate ao desperdício em todas as etapas da produção, que vai do transporte, produção, estocagem e controle de qualidade. Então, combate a desperdício vai não só no processo produtivo como a gente está acostumado, mas também no transporte. Então, como é que se reduz o desperdício no transporte? Então, enfim, todo um processo de distribuição feito nisso. Na estocagem, como é que se reduz o desperdício?
diminui a quantidade de carros estocados. Como é que se reduz desperdício no controle de qualidade? Isso foi uma tática também, uma estratégia montada pela Toyota. Como é que era feito o controle de qualidade numa fábrica fordista? Chegava no final da produção, um grupo a equipe responsável pelo controle de qualidade ia ver se o carro estava bem montado, se estava com algum defeito. Se achava o defeito, aquele carro ia voltar para a etapa onde estava o defeito, que pode ser no início, pode ser no meio, pode ser, enfim, em algum momento, ele vai ter que voltar para consertar aquele defeito. Ou seja, esse controle de qualidade era feito só ao final. Como é que é feito dentro da fábrica da Toyota? Como é que passou a ser feito? A cada etapa subsequente do processo produtivo, o controle de qualidade era feito em relação à etapa anterior. Então, se o carro acabou de montar o chassi e vai começar a montar, começar a botar o motor. Então, o pessoal que está botando o motor já vai fazer, por exemplo, o controle de qualidade em relação ao chassi. E aí, o chassi é a estrutura do carro, né? Então, e assim, depois disso, a pintura, assim, se na lataria, se a porta estava colocada direito ou não, aí já era pintura. Enfim, cada etapa já ia fazer o controle. E quem fazia o controle de qualidade não era uma equipe de controle de qualidade, eram os próprios trabalhadores da produção. O que faz com que a organização do trabalho também seja flexível, porque o trabalhador não é mais o trabalhador que aperta parafuso, que faz uma coisa só. Ele faz o controle de qualidade, ele faz o acompanhamento e, em certa medida, inclusive, ele ajuda no planejamento da produção. A fábrica da Toyota também, ela amplifica a automação que já existe na fábrica da Ford. Ela necessita de uma flexibilização da organização do trabalho. Por exemplo, a supervisão do trabalho que era feita na fábrica da Ford era assim, a cada uma etapa lá do processo tinha alguém que estava supervisionando. Esse alguém que fica supervisionando, ele é um trabalhador desperdiçado, porque ele está só olhando o trabalho da pessoa, ele não está trabalhando. Na fábrica da Toyota não existe essa figura do supervisor que só supervisiona. Na verdade, o que acontece é que nem se precisa de supervisão. A grande verdade é que não se precisa. O que acontece no processo? Você tem uma equipe com uma liderança, essa liderança também trabalha, também sabe fazer todo o processo, e essa equipe, ela se autossupervisiona. E por que faz isso e como faz isso? Primeiro, ela faz isso porque ela tem meta. Se ela bate a meta, ela recebe um adicional no salário da equipe. Tá? Então, a equipe bate meta. Se a equipe não bate meta, ela não recebe o adicional de salário. O que acontece na organização do trabalho? Os trabalhadores passam a se supervisionar. E ao se supervisionar, todo mundo passa a controlar o trabalho de todo mundo. E mais do que isso, se acontece naquela equipe de trabalho, aconteceu de uma pessoa, por exemplo, ter que ir ao banheiro ou ficou doente, não pode ir. Não existe uma pessoa para recompor aquilo ali. Aquela equipe de trabalho vai ter que dar um jeito de fazer o trabalho, inclusive daquele outro que saiu. Então, todo o processo de organização do trabalho acaba se tornando mais produtivo, no sentido que você tem menos gente sendo desperdiçada dentro do processo produtivo, sendo supervisor, sendo substituto no processo produtivo. E também é uma flexibilização da linha de montagem que tem que atender essa demanda. Então, a linha de montagem da Toyota, ela tinha que ser muito mais ágil, porque se tu não está vendendo mais o Corolla e menos o Etios, para falar dois modelos da Toyota, você tem que produzir mais o Corolla. Mas se em determinado momento, em uma semana, o Corolla passou a ser menos demandado, e mais o Etios, o outro carro da Toyota, eles vão ter que produzir mais esse outro carro. A mesma linha de montagem. Enquanto a Ford tinha que criar uma linha de montagem, né? A empresa fordista, ela tinha que criar uma linha de montagem para um modelo, uma outra linha de montagem para outro modelo, uma outra linha de montagem para outro modelo. Ou a mesma linha de montagem que em determinada semana, em determinado mês, ia produzir só um modelo. Depois ela ia produzir o outro modelo. Agora, se a demanda
é muito maior de um determinado de um modelo específico, eles não dariam conta. Isso faz com que a Toyota fique muito à frente das outras empresas. Então, e tem uma última coisa, a Ford, ela nesse processo de padronização, busca de padronização, para que a busca de padronização? Para reduzir custo. Então eles falam assim, todos os pneus dos carros da Ford vão ser desse padrão, todas as calotas do carro da Ford vão ser esse padrão, todos os volantes vão ser desse padrão, a pintura vai ser esse padrão, o parafuso vai ser esse padrão, a porca vai ser esse padrão. Então, para garantir o padrão, significa o quê? Que reduziria o custo de produção, permitiria que você produzisse mais massivamente um determinado produto. Para estar tudo no padrão, o que o Henry Ford fez? Ele integrava a cadeia produtiva inteira. Ele produzia desde da borracha do pneu até a montagem final do carro, incluindo a venda desse automóvel no final. O que fazia? Começou a fazer a Toyota? Ela não mais fazia todo o processo produtivo, ela não fazia integração vertical da cadeia produtiva na mesma empresa. Ela passou a terceirizar os serviços que não eram os serviços principais. Ou seja, ela passou para outras empresas. Isso fez com que o custo da Toyota de, por exemplo, demissão em caso de uma crise econômica fosse muito menor do que da Ford, porque a Ford, ou na demissão, ou férias coletivas, ela teria que manter um corpo muito maior. Então, ela teria o prejuízo não só da produção do automóvel, mas da produção do parafuso, da produção do freio, da produção do pneu. Enquanto a Toyota, ela vai ter só o prejuízo da produção do motor e da montagem do veículo, porque todo o restante são outras empresas que fazem, e essas empresas vão absorver todos esses custos. Então, a terceirização, esse fenômeno que a gente conhece hoje como terceirização, ele é quase, não vou falar que foi inventado, mas ele é muito potencializado a partir do toyotismo, tá? E esse talvez seja, digamos, um dos legados mais cruéis, inclusive, do toyotismo, que é a amplificação da terceirização. Porque, por outro lado, ainda tem isso, porque quando uma empresa que tem uma quantidade enorme de trabalhadores sob o seu teto, subordinados a si, o movimento de trabalhadores fica muito mais forte. Então, se os trabalhadores da Ford resolvem paralisar, fazer uma greve, fazer uma reivindicação, eles são muito mais fortes se eles tiverem ligados todos à Ford, do que se eles fossem um contingente menor, a uma parte da Toyota, outra parte de outra empresa, outra parte de outra empresa, outra parte de outra empresa. Porque na hora que for fazer greve, é só um pedaço dos trabalhadores que vão fazer greve. Então, se percebe hoje, inclusive, no Brasil, os trabalhadores que são terceirizados, os trabalhadores que são terceirizados têm muito mais dificuldade na luta por seus direitos, porque se torna a classe trabalhadora muito mais fragmentária, muito mais dividida, porque cada um tem como patrão uma pessoa, uma empresa diferente, com condições de trabalho diferentes. Então, a integração vertical, ou seja, do início ao fim da produção, por meio da terceirização, também é uma invenção do toyotismo, se dá a partir do toyotismo. Com isso, o preço da Toyota vai lá embaixo, tá? O preço da Toyota, o preço dos carros, dos automóveis da Toyota vão lá embaixo. Esse processo de flexibilização torna a Toyota, naquele momento, nos anos 80, nos anos 90, como a maior empresa do planeta, ultrapassando a General Motors, que até então era a maior empresa do planeta. Essa característica, ela é fundamental para, inclusive, fazer uma transformação do processo produtivo nas empresas fordistas, na indústria automobilística, também nos Estados Unidos. Bom, para os trabalhadores, o que isso gera? Além da terceirização, que a gente vai falar um pouco mais, inclusive a aula que vem vai tocar bastante nisso, esse processo do toyotismo, ele vai na direção da exigência da flexibilidade dos trabalhadores. Como é que se dá isso? Primeiro, ele possibilita ele exige uma intensificação do trabalho.
E essa intensificação atinge seu auge, mais do que no modelo de trabalho fordista. Aí você pensa no documentário Carne e Osso, nossa, como é que pode ser mais exigente, mais intensificado o trabalho do que aquele processo que a gente viu lá, em que cada pessoa ficava responsável por tirar a asa do frango, a coxa do frango, etc. Como é que você consegue fazer isso de maneira ainda pior? Eles tinham uns mecanismos, tá? Primeiro, porque o trabalhador ele não fica responsável só por uma atividade, ele vai ter que ficar responsável por centenas, dezenas de atividades dentro do próprio processo produtivo. Há um gerenciamento que eles chamam de gerenciamento by stress, ou seja, por tensão. Quanto mais tensionado o trabalhador, mais ele vai produzir. Tem um sistema que essa fábrica começou a utilizar, que é o sistema de luzes. A luz, toda a fábrica tinha uma luz que ficava na empresa, né? Em cada ambiente da empresa, e ela mudava de cor. Ela podia ser verde, laranja ou vermelha, tá? Quando ela estava verde, ela significava que era ok. Estava ok, o processo produtivo estava tranquilo, estava bom, correndo, né, com muita fluidez. Quando ele entrava, essa luz indicava o laranja, significava que estava superaquecido. Então, a demanda alta e o processo superaquecido. O superaquecimento poderia gerar um problema a cada momento podia surgir um problema diferente. Então, o superaquecimento significava o seguinte, se houver um problema no processo produtivo, ele vai acontecer, porque as pessoas estão trabalhando sob tensão e aí podia surgir algum problema no processo produtivo, um veículo sair com um problema e tendo que parar a empresa. E aí, quando tinha que parar a fábrica, e parava geral, a luz vermelha acendia, tá? E aí significava o problema, aquele problema deveria ser resolvido dentro da empresa para voltar à produção. Então, assim, eles estavam sempre entre verde, laranja e vermelho. Verde, fluindo, normal a produção, laranja, superaquecido, podia dar problema a qualquer hora, ou vermelho, havia um problema, aquele momento, aquela etapa tinha que ser paralisada, o que gerava efeito sobre todo o processo. Aí você pensa, bom, o que os engenheiros da Toyota, eles queriam fazer, os engenheiros de uma empresa que utiliza esse modelo, o que eles querem? Dentro do sistema de luz, o que eles têm maior interesse? Que fique a luz verde, laranja ou vermelho? Evidentemente, não quer vermelho, tá? Mas o interessante desse processo é que a gente pensa que a fluidez é o que é o desejável para todo mundo, né? Verde, luz verde. Mas não. A luz que os engenheiros queriam mais que tivesse no processo produtivo mais acesa, constantemente acesa, é a luz laranja, de superaquecimento, porque dava essa ideia. Então, imagine essa ideia de vai dar um problema em qualquer momento, está superaquecido, e se tiver algum problema na cadeia produtiva, ele vai parar. Porque o que acontecia quando estava a luz verde? Quando estava tudo fluindo normalmente, se houver qualquer problema na cadeia produtiva, quando há o problema, os trabalhadores eles dão conta de resolver aquele problema. E vai e resolve e continua o processo produtivo caminhando normalmente. Quando está a luz laranja, eles não conseguem dar conta desse problema, porque eles estão imersos no próprio processo de trabalho. Se tiver algum problema, vai dar problema, tá? Então, o que acontecia? Quando a luz estava verde, os trabalhadores estavam trabalhando normalmente. Quando começava a superaquecer, ou seja, luz laranja, problema, eles paravam. Luz vermelha, eles paravam. O que acontece? Imagina a seguinte situação. Você está produzindo 10 carros por hora. Luz verde, é o padrão, o normal. Todo mundo, qualquer probleminha que der no processo produtivo, tá luz verde. Aí as pessoas começam a produzir superaquecido, a empresa começa a ficar superaquecida. Luz laranja, ele produz 11 carros no superaquecimento. Pô, mas tem algum problema no processo produtivo. Vai dar pau, acende a luz vermelha para a produção. Aí eles vão
eles vão consertar aquele problema, vão verificar onde é que está aquele problema e vão consertar. Quando retoma a produção, a luz verde já não vai estar no 10 carros por veículo. Eles vão estar no 11 carros por veículo. Então, o novo normal, o novo verde, não vai ser 10, vai ser 11. E eles vão voltar a produzir 11 tranquilamente. Se der algum outro tipo de problema no processo produtivo, eles vão resolver. Quando superaquece, vai para 12, 13 veículos. Se tiver algum problema no processo produtivo, eles vão parar. Porque não vão conseguir resolver o problema. Luz vermelha. Eles param. Resolvem o problema e voltam. Quando volta, o sistema padrão já não é o verde. Não é 11. Não é nem o 10, nem o 11. Ele já passa a ser 13. Então, nesse processo, e aí eles vão fazer 13 com luz verde. Só que aí a fábrica vai superaquecer, eles fazendo 14. E aí, se superaquecer e der algum problema, esse problema vai ter que ser resolvido. Então, no final das contas, esse gerenciamento by stress, ele aumenta a produtividade e deixa os trabalhadores constantemente estressados, tá? Tem algumas pesquisas que mostram justamente que o Christophe Dejoux, que é um psiquiatra, um pesquisador francês, ele mostrou que as atendentes de telemarketing, elas produziam muito mais quando elas estavam estressadas. Então, o que ele vai perceber, né, dentro do processo produtivo? O que acontecia? As atendentes de telemarketing é um dos que mais adoecem ou que tem um menor, a menor taxa de ficar fixa no emprego, porque elas mudam, né, dão conta há pouco tempo daquele emprego. Mas não só operador de telemarketing, o pessoal que trabalha em fast food também tem mais ou menos isso. Todos esses lugares são lugares onde você trabalha por estresse, tá? Por tensão. Como é que se dá do trabalho do telemarketing? A pessoa vai, atende o telefone, não sei o quê. A pessoa ganha por produtividade, ela tem que ter produtividade. Ela não pode nem ir ao banheiro porque ela precisa ganhar por produtividade. Quanto mais tensa ela fica, mais ela produz. Mais rápido ela fala, mais rápido ela tenta se livrar de uma pessoa que ela está atendendo. Se ela se livra muito rápido da pessoa que ela está atendendo, logo em seguida já chega outra ligação para ela atender. Então ela tem que se livrar cada vez mais rápido das pessoas, e quanto mais tensa ela está, mais rápido ela se livra, e mais ela produz. Então, não é à toa que é um lugar onde as pessoas adoecem muito, tá? Então, nesse gerenciamento por estresse, as trabalhadoras da área de telemarketing, elas não é um sistema de luz verde, laranja ou vermelho, como eu falei da fábrica, mas ela também acaba produzindo mais. Então, muitas vezes, muitas empresas trabalham voltados para, assim, sem preocupação nenhuma que seus empregados fiquem doentes, porque o adoecimento deles, na verdade, gera maior produtividade. Não é à toa que aquelas fábricas que a gente viu lá no documentário, elas também trabalham muito nesse sentido. Tem, inclusive, uma das partes do documentário que é interessante, eles falam que eles têm para não pagar o adicional de insalubridade, a empresa, a fábrica, ela tem que estar numa temperatura acima, sei lá, de 20 graus, 21 graus. Só que aí eles reduzem para 19 graus, 18 graus, 17 graus, 15 graus. Essa redução da temperatura tem dois impactos. O primeiro impacto é sobre a conservação do alimento, que eles estão mexendo no alimento, então conserva mais, quanto mais baixa a temperatura, mas também quanto mais baixa a temperatura, mais a pessoa está com frio, mais ela precisa se mexer para ela se manter aquecida. Então, mais ela produz. Então, as empresas, para aumentar a produtividade do trabalhador, ela baixa a temperatura. Só que, ao abaixar a temperatura da fábrica, ela teria que pagar um adicional de insalubridade. Só que ela não paga. E aí, quando ia o técnico do Ministério do Trabalho, o auditor do Ministério, para verificar as condições de trabalho, essas empresas, elas, enfim, têm
o portão da empresa até o lugar onde as pessoas trabalham é uma distância grande e o técnico não pode entrar de carro, então ele tem que andar a pé. Então, eles aumentam a temperatura até chegar o momento que o técnico, na hora que ele chega lá, a temperatura já está adequada. Então, olha a situação dos trabalhadores. Então, o gerenciamento do estresse, da tensão, do adoecimento para a geração de produtividade é algo que é feito tanto do ponto de vista do Fordismo, mas é aprimorado a partir da experiência toyotista. Isso exige a flexibilidade do trabalho dos trabalhadores, exige trabalho em equipe e polivalência. Vocês estão no ramo da secretaria escolar. A área de secretariado é uma das áreas que é mais exigido, se você for pensar do ponto de vista do setor de serviços, a flexibilidade. A pessoa tem que saber muita coisa, ter bom relacionamento interpessoal, tem que saber ser organizado, tem que organizar a agenda, tem que, enfim, na área de secretaria escolar, então, ela tem que saber como se processa a matrícula, tem que saber uma série de exigências que exige flexibilidade do trabalhador, da trabalhadora. Então, essa exigência de flexibilidade no ramo do secretariado não é aquele trabalho que você vai falar, é o trabalho repetitivo? Na maioria das vezes, não, porque você tem uma série de atribuições que só uma pessoa altamente flexível consegue dar conta. Não só flexível, como polivalente, né? Flexível no sentido de receber as mudanças organizacionais e polivalente no sentido de saber muita coisa. É diferente saber utilizar programas de computador, relações interpessoais, atendimento telefônico, enfim, uma série de exigências que são necessárias. E também uma coisa que é importante no processo de trabalho é o trabalho em equipe, dentro da organização toyotista, porque no trabalho fordista, cada pessoa ficava responsável única e exclusivamente pelo seu trabalho. Na indústria da Toyota, a pessoa já trabalhava em equipe, cooperando com os outros colegas. Isso significava uma necessidade de trabalho em equipe. E aí, a gente tem nesse desenho aqui, se vocês prestarem atenção, 2 modelos de produção de encaixotamento, um no modelo fordista e o outro modelo toyotista. O modelo fordista é um modelo onde você tem uma esteira. Se você notar bem, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui o cursor. Tá. Se você notar bem, você tem um trabalhador que não pode conversar com os outros aqui, ele fica responsável por estar na ponta da esteira. Você tem esse trabalhador, quando eventualmente ele precisa sair, tem alguém para substituí-lo, ele sai e outra pessoa vai estar esperando ali para ele ser substituído, e cada pessoa vai estar num momento, numa etapa, fazendo especificamente um tipo de trabalho. Na organização ICUM, né, a gente vai vendo aqui com uma situação de estocagem muito maior. Na empresa flexível, toyotista, você tem pessoas trabalhando em equipe, uma mesma pessoa está operando várias máquinas, basicamente as máquinas que vão fazer esse processo de encaixotar e tudo, mas a supervisão desses equipamentos vão ser dos trabalhadores, que não vai ter nenhum supervisor, ninguém ali olhando a pessoa trabalhar ou esperando para substituir essa pessoa. O que essa pessoa vai estar fazendo é justamente essa equipe de trabalho vai estar supervisionando aquilo tudo e diminuindo a quantidade de estoque. Então, esses são os 2 modelos diferentes cada trabalhador. No caso de uma empresa toyotista, ele vai ser exigido que ele tome conta de várias fábricas. O que isso acarreta para os trabalhadores? Também uma flexibilização no mercado de trabalho, com o aumento ou a criação, né, do fenômeno da terceirização, que vem aumentando com o passar dos anos, que atinge não só o setor fabril, não é só o setor industrial, mas também no setor de serviços e o serviço público, de maneira muito grave. O aumento do trabalho autônomo, né, flexibilização do mercado de trabalho significa justamente aquilo que a gente chama de precarização do trabalho, que não mais os contratos de trabalho baseados
naquilo que a gente conhece como contrato formal de trabalho, contrato da CLT, seguindo as regras trabalhistas, mas um processo de terceirização em que você contrata empresas. Às vezes você nem contrata empresas, você contrata pessoas que criam suas pessoas jurídicas que são autônomos trabalhando. Então você vê o pessoal que trabalha com instalação de equipamento de internet, instalação de TV a cabo, essas na Vivo, na Claro, na Sky, na NET, essas pessoas não trabalham para Vivo, elas não são empregadas da Vivo, da Sky, da NET, dessas empresas. Elas são pessoas jurídicas contratadas por essas empresas, e são trabalhadoras e trabalhadores autônomos que fazem esse tipo de serviço, tá? Mesma coisa, a gente for pegar o pessoal que trabalha na manutenção de energia elétrica, que sobe no poste, que não sei o quê. A grande maioria desses trabalhadores não são empregados da SEB, eles são trabalhadores, pessoas jurídicas, né, trabalhadores autônomos que criam sua pessoa jurídica para prestar o serviço para a SEB. E, inclusive, são os que mais sofrem acidente de trabalho, né? As pessoas que sofrem acidente de trabalho terceirizados, ela tem 5 mais vezes, se ela for terceirizada, tem 5 vezes mais chances de sofrer um acidente de trabalho do que um empregado da própria empresa, por conta das próprias exigências trabalhistas. Se você é uma empresa contratada por uma outra, você arca com toda as exigências de segurança no trabalho. Quando você é um trabalhador da empresa, a empresa tem que arcar com essas questões de segurança. O trabalho temporário também aumenta com essa flexibilização do mercado de trabalho, e o trabalho em tempo parcial, que agora no Brasil começa, né, que inclusive a gente tem, depois da reforma do Michel Temer, a pessoa pode ser contratada sem nenhuma hora de trabalho garantida. Ela vai ter a carteira assinada, mas quanto você trabalha? Nada. Você fica à disposição da empresa, quando ela quiser te chamar, ela te chama, e você tem que trabalhar quando ela te chamando. Então, você não tem nenhum mínimo garantido. E isso tem aumentado no Brasil cada vez mais. Então, você tem uma flexibilização do mercado de trabalho. O que isso acarreta? Isso acarreta redução de custo com a mão de obra, com os trabalhadores. Isso amplia a taxa de lucro das empresas. E a gente, no final das contas, precisa também, dentro desse processo produtivo, e a Toyota o toyotismo dá uma resposta para isso, que é uma flexibilização do consumo, algo que a gente até viu na disciplina anterior, que era a Sociedade e Meio Ambiente, chamada obsolescência da mercadoria. Você faz cada vez mais produtos que duram cada vez menos. Então, não só duram menos, como eles se tornam obsoletos porque surgem novos usos, novos aplicativos, enfim, você vai se tornando os produtos menos duráveis, né, por mais que sejam bens de consumo duráveis, e se tornam cada vez, as tecnologias, vai sendo criado na mentalidade das pessoas, que as pessoas estão ficando ultrapassadas, os seus produtos estão ficando cada vez mais obsoletos, e eles vão querer as pessoas, os consumidores vão querer trocar de equipamento cada vez num tempo menor. Isso mantém a indústria ativa, gerando cada vez mais desperdício, né, cada vez mais lixo. Então, esse é também uma característica dessa nova etapa do capitalismo, desse novo modelo de produção, que é o modelo toyotista. Tá? Na aula que vem, a gente vai falar sobre algumas características do processo de precarização. Tá? Nossa, sobraram 3 alunos aqui. A aula devia estar muito... enfim, a gente vai falar sobre o processo de precarização do trabalho. Tá? A gente ficou até o final, professor. Eu sei, vocês vão ganhar nota extra. Lígia, Miriam e Jaciara. Aí eu gostei. Então, na próxima aula, a gente fala mais sobre a precarização do trabalho, que é um processo que inicia aí também com o toyotismo, e a gente vai ver muito fortemente com o processo de terceirização, tá certo?
Bom, é isso, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. E até semana que vem. Tchau.